Bem-vindos ao Hora da Verdade. A nossa convidada de hoje é Inês Sousa Real, é a porta-voz do PAN, a quem eu agradeço desde já ter aceitado esta entrevista. Inês, vamos começar por metas e objetivos do PAN nestas legislativas. O partido elegeu 4 deputados já há 2 anos. Considera que há condições para reforçar, manter ou há o perigo de até reduzir? Está receosa da meta que pode ser atingida ou não? Antes de mais, olá a todas e a todos os que nos acompanham. Estas eleições são particularmente desafiantes, não diria pelo receio que possa existir ou não relativamente ao resultado eleitoral, mas pelo contexto que vivemos, porque sabemos que a pandemia já marcou alguns atos eleitorais e isso não nos ajuda a combater um dos maiores inimigos da democracia, que é também a abstenção, e portanto é com alguma preocupação que verificamos que mais uma vez vamos ter um ato eleitoral neste contexto. Em relação ao resultado do PAN, nós partimos com confiança para este ato eleitoral, esperamos ganhar novas geografias. Em 2019 elegemos deputados pelo distrito de Lisboa, Porto e Setúbal e gostaríamos muito de conseguir representação e é para isso mesmo que alargar estamos a representação a outros distritos. Exatamente, ou seja, nós sentimos que é preciso mais vozes do PAN a representar também distritos, não apenas das grandes áreas metropolitanas, mas também do interior e do litoral. Para onde é que estão a apontar? Bom, é sempre injusto dizermos alguns distritos, porque todos nós vamos trabalhar e todos os candidatos e candidatas vão trabalhar efetivamente para o melhor resultado, mas ficámos mais perto de obter esse resultado em 2019 em Braga, por exemplo, em Aveiro e também em Faro, e portanto são distritos que gostaríamos muito, entre todos os outros pelos quais iremos trabalhar com o mesmo empenho para conseguirmos levar a preocupação que o PAN tem tido com as matérias ambientais, a proteção animal, que tem sido uma área que infelizmente também tem tido muito poucos avanços no nosso país, pese embora algumas das conquistas que já conseguimos alcançar, na prática depois não se traduz numa efetiva fiscalização e num efetivo cumprimento da legislação, e é preciso termos mais PAN no Parlamento, mas também em matéria de direitos humanos e igualdade, matérias nas quais o PAN tem sido uma voz firme naquilo que é a defesa intransigente dos direitos, seja em matéria de igualdade de género, questões LGBTI+, ou até mesmo combate ao racismo ou outras formas de discriminação. A eventual redução do tamanho da bancada parlamentar aqui, contando com os 4 deputados inicialmente eleitos em 2019, sente que pode ser uma espada em cima da sua cabeça e que a sua direção, a sua liderança poderá estar em risco? Esta direção foi eleita em junho, portanto nós não temos ainda tempo para consolidar o trabalho e a visão que trouxemos para o partido e esta estratégia parte também de um ponto de vista de uma participação mais interna e de fomentar as nossas bases, mas infelizmente ainda temos muito pouco tempo decorrida a eleição desta nova direção. Aquilo que estamos a este tempo preocupados é efetivamente em conseguir o melhor resultado, em fazer chegar a nossa mensagem às pessoas, porque é importante que as pessoas percebam que há em Portugal uma verdadeira alternativa, que há uma força progressista, uma força mais humanista do ponto de vista dos direitos humanos, mas sem desconsiderar também o respeito por todas as formas de vida, nomeadamente pelos animais e também pela grande crise dos nossos tempos, que é a crise climática. Mas um mau resultado não é crítico para a sua direção e para a sua liderança como porta-voz do PAN. É essa a questão. Se um mau resultado, uma coisa abaixo dos 4 deputados, se isso não coloca em causa esta direção? Esta direção, como referi, tem pouco tempo e, portanto, tendo pouco tempo daquilo que possa ser o trabalho estratégico não pode haver e visão consequências, é isso? para o partido, dificilmente alguém de forma séria imputará responsabilidades à direção. Isso não quer dizer que não tenhamos que fazer a nossa reflexão interna, até porque tivemos 2 atos eleitorais consecutivos, com mais forças políticas, o xadrez partidário é hoje mais participado, portanto, há novas forças políticas, isso implica também uma adaptação e uma percepção daquilo que o eleitorado também, de alguma forma, possa estar a ir atrás, e é com alguma preocupação que verificamos até que as pessoas começam a ver em forças populistas, antidemocráticas, soluções para o país, esquecendo-se que Portugal já viveu numa ditadura, já viveu num contexto de limitação de direitos, liberdades e garantias, e portanto esperamos que as pessoas percebam que as respostas que o país precisa, seja para a retoma da crise socioeconómica, seja para mudarmos de paradigma na forma como vivemos e como desenvolvemos a nossa economia, é fundamental trazermos forças mais frescas, mais disruptivas, como tem sido o PAN, e que trazem um modelo ecológico para aquela que é a economia e aquele que é o nosso paradigma de desenvolvimento social e ambiental.
Fala que a sua direção tem pouco tempo, tomou posse em junho, portanto há cerca de 6 meses. Nessa altura falou, aliás, disse recentemente que a sua direção herdou em junho algumas dissidências. Eu pergunto-lhe, tendo em conta que neste período de 2 anos o PAN perdeu o seu único eurodeputado eleito, Francisco Guerreiro, e uma deputada parlamentar, estas dissidências já foram resolvidas? No fundo, queria perceber como é que o PAN consegue garantir aos seus eleitores que não voltará a perder deputados eleitos como aconteceu nos últimos 2 anos. Bom, nós, como qualquer coletivo, também temos as nossas dores de crescimento. Infelizmente, essas pessoas optaram por prosseguir projetos pessoais, por usar o PAN como plataforma de lançamento e não respeitar aquilo que foi a vontade dos eleitores no que respeita a terem elegido não só um deputado no Parlamento Europeu, mas também um grupo parlamentar com representação em Setúbal na Assembleia da República. E de facto eu compreendo a preocupação que possa existir em torno desta questão, mas o PAN fez não só um trabalho de escrutínio naquela que é a escolha dos nossos candidatos, falamos de pessoas fortemente empenhadas naquilo que são os valores do PAN, e posso dizer inclusivamente que em Setúbal houve uma forte mobilização por parte dos nossos filiados, porque têm a consciência que efetivamente faz falta a voz do PAN para representar o distrito de Setúbal na Assembleia da República, e de imediato, quando lhes foi lançado o desafio não só de criarem novas concelhias, uma nova distrital, de se envolverem com a população, de imediato tivemos essa resposta. E, portanto, eu parto com confiança nos nossos eleitos, parto nos nossos candidatos, aliás, parto com confiança naquilo que é o trabalho deste coletivo, porque as causas e os valores do PAN devem ser o nosso primeiro compromisso. Aliás, devem estar acima de qualquer eleição, acima de qualquer cargo político, ou seja ele interno ou externo. E, portanto, é esse o primeiro compromisso que queremos que as pessoas assumam, e foi esse também um dos critérios determinantes para escolher os candidatos e as candidatas. A saída de André Silva da liderança e do palco mediático também não prejudica o PAN? Ele vai dar uma ajuda à campanha ou já não, isso já está ultrapassado? Portanto, André Silva já não irá aparecer como militante ou para dar uma ajuda nestas legislativas? Como na altura foi referido pelo próprio anterior porta-voz, apanhou o comboio da paternidade e, portanto, decidiu abraçar um projeto pessoal, o que também, de alguma forma, é compreensível. Ser porta-voz de um partido e ser deputado único numa Assembleia da República são tarefas muito exigentes que requerem uma grande dedicação e abnegação também, muitas das vezes com sacrifício da vida pessoal, e, portanto, é compreensível que tenha existido esse percurso. Agora, evidentemente, que terá sempre o seu lugar e o seu papel como militante nas nossas bases, mas aquilo que nos cabe, a responsabilidade que cabe, é agora esta direção, é todos nós que estamos no partido, sejam os anteriores porta-vozes, sejam os militantes de base, de se empenharem e de participarem nos atos, não só de campanha, como contribuírem com as suas ideias, com as suas iniciativas para o coletivo do PAN. E, portanto, André Silva, evidentemente, terá sempre o seu lugar, seja como anterior porta-voz do PAN, seja como filiado de base, mas, evidentemente, que o coletivo não se esgota em André Silva. Mal seria se esgotasse nos seus porta-vozes, da mesma maneira que eu espero que não se esgote, evidentemente, na minha pessoa, muito pelo contrário. O PAN tem que estar acima de todos e de todos nós, e neste momento tivemos também uma mudança de liderança para o feminino, o que de alguma forma também é importante e não posso deixar de realçar, porque em Portugal eu sou apenas ainda a 5ª mulher a representar um partido político. Portanto, mal seria se precisássemos de um homem para nos vir dar mais força, seja à campanha, seja à participação na vida política, com todo o respeito, evidentemente, que essa participação e os contributos dele nos possam merecer. Não sente que o partido perdeu um bocado o gás ou o comboio ou o mediatismo ou o palco mediático? Não, nós temos tido, aliás, o PAN tem tido um crescimento mais consolidado, ainda que tímido, em relação até a outras forças políticas, porque precisamente procuramos fazer política pela positiva e não de forma populista. Isso nem sempre é fácil, porque efetivamente ser oposição de forma responsável, sem de alguma maneira estarmos a fazer oposição só do contra, muitas das vezes pode não dar os bonecos mediáticos que para alguns acabam por dar, mas fazemos avançar as nossas causas. E temos sentido que, de facto, tem havido cada vez mais interesse, as pessoas estão cada vez mais despertas para aquela que é a mensagem do PAN, porque
claramente o desafio que nós temos pela frente, nomeadamente em matéria ambiental, assim o exige, que se olhe para forças ecologistas do nosso país, à semelhança do que acontece noutros países, como é o caso da Alemanha e da França, onde houve um franco crescimento deste tipo de partidos políticos e, portanto, acreditamos que efetivamente não será pela saída de quem quer que seja deste partido que o PAN irá perder a sua força. O PAN tem sido eleito e tem tido representação pelas suas causas e precisamente por ser um partido de causas e não um partido que se encaixa na velha dicotomia da esquerda e da direita que está manifestamente ultrapassada. Até porque as questões ambientais devem ser transversais a todas as forças políticas, ou pelo menos assim o deveriam de ser. E, portanto, acredito claramente que o PAN irá ter a sua representação e irá ter a sua expressão, independentemente de quem o esteja a representar. Estamos à conversa com Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Admite que a recente polémica em torno da empresa da sua família, uma empresa de frutos vermelhos, que pode ter mexido com o comportamento do eleitorado e dos eleitores e que a 30 de janeiro pode ser, o PAN pode ser penalizado por causa disso. Pode ter efeito. Acredito que o PAN não será penalizado por causa disso. Aliás, eu desde o primeiro momento que prestei todos os esclarecimentos, sempre pautei essa atividade à qual me dediquei, à qual o meu marido se dedicou de forma absolutamente transparente. Não temos culpa que de facto os sites não estejam atualizados, seja no Pacto Societário, no Portal de Justiça, seja na própria Assembleia da República. Mas a questão aqui é se essa polémica, já tendo dado todas as explicações, se essa polémica não pode ter uma causa e efeito, não é? Uma consequência na noite eleitoral. Apesar da tentativa que houve e que claramente a única questão que verificamos é que houve uma clara tentativa de descredibilizar o PAN, em particular para algum dos setores que nós temos enfrentado. O PAN tem-se oposto a áreas como a tauromaquia, a caça, a exploração minéria. Portanto, há aqui de facto setores que nós temos enfrentado e bastou ver a reação da CAP e claramente o ataque que a CAP fez, quer à minha pessoa, quer ao PAN, por fruto deste episódio, para que as pessoas também percebam e tenham um discernimento de perceber que foi um ataque claro ao PAN, à sua porta-voz, e que esse ataque seria feito independentemente de quem fosse o seu representante. E mais, este não foi o primeiro, nem será certamente o último dos ataques que nos irão fazer ao longo daquela que vai ser a nossa atividade, porque o PAN não se tem conformado e não se tem inibido e não se irá inibir de continuar a enfrentar os interesses que estão instalados. E aquilo que nós recebemos foi de facto um feedback de solidariedade, foram várias manifestações de apoio e de compreensão de que de facto o que estavam a fazer ao PAN é porque o PAN mexe com estes interesses. E infelizmente muitas das vezes também perguntamos-nos porque é que as pessoas se afastam da vida pública e da vida política e pessoalmente, tendo passado por esta experiência, de facto só posso comprovar que quando as pessoas vêm de fora do sistema, o sistema reage desta maneira, porque eu nunca fui uma boy ou uma girl das estruturas partidárias, eu tinha uma vida pessoal antes de estar na vida política e antes de estar na Assembleia da República, e esta é a reação, infelizmente, do sistema quando se vê confrontado com uma força política que quer fazer política de forma diferente, de forma positiva e de forma transparente. Agora, o eleitorado é esclarecido e sabemos que as pessoas saberão pensar por si próprias e saberão perceber que houve de facto aqui uma conspiração para de alguma forma atacar o PAN e a sua porta-voz, mas que esta é uma página virada, evidentemente, porque todos os esclarecimentos já foram prestados. O importante é que as pessoas percebam quais as causas que defendemos e a visão que temos para o país. Visse à data da polémica que iria processar jornalistas e comentadores, foi essa a expressão que escolheu. O processo já avançou? Houve algumas queixas que já foram efetivamente feitas, portanto estamos não só, o processo está nas mãos agora da minha advogada, portanto que irá dar entrada efetivamente a essas queixas, nomeadamente à ERC, até por força dos prazos, já foram de facto feitas algumas queixas, porque não vale tudo e aqui quer o jornalismo, quer os comentadores também têm elevada responsabilidade, até do ponto de vista democrático, de não tentar gerar soundbites através de notícias falaciosas, empoladas, que de alguma forma visam denegrir a imagem das pessoas e, portanto, evidentemente que lancei mão dos recursos que o sistema jurídico nos permite lançar mão e não irei desistir nem abdicar, evidentemente, desse tipo de ações. Agora, é este tempo que estamos mais preocupados e eu, em particular, estou mais preocupada em que as pessoas conheçam a visão do PAN para o país, porque estamos a atravessar um momento socioeconómico muito complexo, em que não podemos deixar para trás as preocupações ambientais e temos que conjugar
uma retoma económica, com a transição energética e a criação de empregabilidade verde que o país tanto precisa, e portanto é nisso que estamos focados e em paralelo, evidentemente, que irão correr esses processos. Há pouco dizia que o PAN não se encaixa naquele rótulo esquerda-direita, e eu queria pegar um pouco nisso para lhe perguntar se esse tipo de discurso se facilita o diálogo com o poder ou com os partidos de alternância, ditos de alternância, PS e PSD. Isso facilita uma aproximação aos partidos clássicos PS e PSD? Bom, deveria facilitar, mas a verdade é que não facilita, ou seja, acho que há uma... Com o PS tem facilitado, não é? Tem sido fácil esse diálogo. Não, o diálogo não é fácil, nunca é fácil o diálogo, aliás, a percepção que muitas vezes que existe é um pouco errada, negociar orçamentos do Estado ou até mesmo conseguir fazer avançar algumas iniciativas que o PAN conseguiu e que foram muito relevantes. Eu dou o exemplo dos espaços sociais que estão hoje a ser financiados com a taxa de carbono sobre a navegação e a aviação. Foi muito difícil conseguir esse tipo de conquistas, que o fizemos no âmbito do orçamento do Estado e, portanto, ou até mesmo o alargamento da tarifa social de energia às famílias, num momento até muito sensível do ponto de vista político, em que todos queriam baixar o IVA da eletricidade e o PAN foi a única força política que conseguiu, de facto, aliviar a fatura das famílias por via da negociação com o governo desta medida. Há, de facto, aqui uma negociação que é sempre difícil, até porque há muitas resistências por parte do governo sempre em acolher medidas, seja do PAN, seja de outras forças políticas, e por vezes também na sua execução, na sua eficaz execução. Aquilo que também ao longo dos anos fomos, de facto, também aprendendo, não é? Porque também vamos aprendendo em política e também vamos de alguma forma crescendo, porque o PAN tem uma década de existência e também vamos aprendendo aquilo que são as lides partidárias e políticas. É de facto que é fundamental garantirmos a execução das medidas para podermos avançar no diálogo, porque o diálogo tem que ser um diálogo sério e a palavra dada tem que ser palavra honrada. Agora, aquilo que de facto... O tipo de diálogo que conseguiu ter com o Partido Socialista, imagina que possa existir com o PSD, caso o PSD venha a ter um bom resultado na Assembleia da República, nestas legislativas, mas, por exemplo, sem maioria absoluta, não é? Com maioria relativa, necessitando, por exemplo, de conversar para um lado. A percepção que temos é que, efetivamente, qualquer força política que esteja no governo e que não tenha maioria absoluta vai precisar sempre das forças políticas que estão na Assembleia da República para fazer passar os seus orçamentos e, portanto, e para ter estaria sempre estabilidade. disponível para essa conversa. Agora, o PAN estará sempre disponível para fazer avançar as suas causas e é importante que as pessoas tenham esta percepção, porque estarmos na Assembleia da República dá-nos essa responsabilidade. Não se limita a nossa responsabilidade em fazermos oposição só porque sim, ou em rejeitarmos as propostas do governo, ou menos ainda em não fazermos o nosso trabalho de casa, que é apresentar soluções alternativas. Isso dá muito trabalho e, de facto, implica muita capacidade de diálogo e muita negociação. Aquilo que nós temos notado é que este PSD, o PSD de agora, até mesmo na Assembleia da República, que se tem notado mais conservador e que, inclusivamente, tem deixado de ficar para trás a pessoas mais ligadas até à própria causa animal, e é com alguma tristeza que verificamos isso, porque recordo que António Maria Pereira foi um nome incontornável da defesa dos direitos dos animais. E há, de facto, aqui um retrocesso do ponto de vista civilizacional naquele que tem sido o caminho e a rota do PSD. E Rui Rio ainda não vai sequer clarificar se posiciona ou não contra ou a favor das touradas, e, portanto, seria importante nós percebermos, os portugueses saberem, com o que é que contam num futuro com as diferentes forças políticas que possam ou não chegar ao poder. Agora, o PAN não se furtará jamais, nem baixará os braços de trabalhar e de tentar fazer avançar as suas causas, mesmo com forças políticas mais conservadoras em relação aos costumes e que, de alguma maneira, não querem fazer estes avanços civilizacionais, com exceção, e já deixámos isso muito claro, do Chega, ou seja, a nossa grande linha vermelha, porque claramente é uma força política antipopulista, antidemocrática, na qual não nos identificamos minimamente com o seu ideário, porque Portugal não pode voltar a ser um país onde as liberdades, os direitos e garantias não são respeitados, e estamos aqui a falar dos direitos mais basilares, seja em matéria de igualdade de género, de não discriminação, ou até mesmo em função daquilo que possa ser a origem ou a etnia da pessoa. Isso quer dizer que não apoiaria uma solução governativa que incluísse o Chega? O PAN não apoiaria uma solução governativa que incluísse o Chega. Para nós essa é a grande linha vermelha. Para a democracia funcionar é importante que também que os partidos da oposição, em particular aqueles com maior representação, onde se inclui o PSD, tenham também a responsabilidade de perceber que há passos em democracia que não podem ser dados, que constituiriam um grave retrocesso na nossa democracia. E isto não se aplica só ao Chega, também se aplica ao Bloco Central. Aliás, nós temos sido bastante
bastante críticos e continuaremos a ser, a soluções como a que temos visto na Assembleia da República, do Bloco Central, em que PS e PSD dão as mãos para conseguirem fazer avançar iniciativas quando pretendem, como foi o caso do fim dos debates quinzenais, ou até mesmo para alterar a lei eleitoral das autarquias, das eleições aos órgãos das autarquias locais, precisamente para limitar o acesso dos movimentos de cidadãos. Para o PAN isto é inaceitável e, portanto, o Parlamento deve ser plural, deve ser participado por todas as forças políticas e não por um Bloco Central que, de acordo com as suas conveniências, vai efetivamente fazendo avançar a legislação única e exclusivamente à sua medida. Recuando um bocadinho àquilo que estava a dizer sobre as linhas vermelhas e não apoiar partidos que não clarificassem as suas posições, além da questão da tourada, da posição de Rui Rio em relação à tourada, que outras linhas vermelhas é que precisava que o PSD, neste caso, esclarecesse antes de decidir apoiar um governo minoritário social-democrata? Aquilo que o PAN, evidentemente, vamos lá ver, o debate terá que ser feito sempre após o resultado eleitoral e em função daquilo que é o caderno de encargos de cada um. E evidentemente que não se esgota na tauromaquia. Nós temos hoje, e isto aplica-se quer ao PSD, quer ao PS, nós temos hoje um problema grave no nosso país do ponto de vista ambiental, quer com a poluição nos rios, em que não há um forte compromisso com a despoluição, em travar também, por exemplo, os afluentes pecuários, que em distritos como a Odeleiria são um grave problema até para a qualidade de vida das populações, ou a exploração do lítio, que em distritos também como o de Viseu, Castelo Branco, trazem graves problemas também para a qualidade de vida das populações e que verificámos até vergonhosamente, em vésperas da dissolução da Assembleia da República, serem assinados contratos de exploração e de prospecção minéria, até com uma grande opacidade. E, portanto, são algumas linhas vermelhas para nós que terão que ser traçadas, porque do ponto de vista ambiental, Portugal não pode estar a saco destes interesses. E mais, o futuro daquilo que possa vir a ser a solução aeroportuária para nós também é muito relevante, porque estar a construir o aeroporto do Montijo, numa zona que sabemos que é de especial interesse comunitário, numa zona que vai ficar alagada, meter mais água do que isto é impossível e, portanto, é importante que PS e PSD se posicionem e que voltem atrás nesta tomada de posição, porque o que está em causa não é apenas os nossos direitos atuais, é também os direitos das gerações futuras e nós temos que deixar um país sustentável para as futuras gerações. No discurso de encerramento do Congresso, em junho, e mesmo nos meses sequentes, tem dito que o PAN tem de pensar-se como um partido de governo, não é? Vai exigir, se houver necessidade, não é, de completar uma maioria, para haver maioria absoluta no Parlamento, vai exigir integrar um governo, qualquer que ele seja, do Partido Socialista ou do PSD, ou basta um acordo de incidência parlamentar, como tem acontecido de resto, em que pontualmente o PAN vai estabelecendo acordos pontuais com o PS, vai viabilizando ou não alguns projetos? Essa solução só será possível de ser refletida, pensada, após, evidentemente, o 30 de janeiro. Porque nós não sabemos ainda o que é que vai resultar destas eleições, não sabemos também aquilo que são os compromissos das diferentes forças políticas e aquilo que a nossa Comissão Política Nacional terá de avaliar é de que forma é que poderemos fazer avançar as nossas causas com maior eficácia, se estando ou não, se fazendo ou não parte de um governo ou se estando como oposição, ainda que com pontualmente possamos negociar e dialogar no sentido de fazer avançar as nossas posições. Aquilo que é importante que as pessoas tenham presente é que há soluções noutros países, nomeadamente na Dinamarca, na Alemanha, que são muito mais interessantes do ponto de vista da participação das diferentes forças políticas e que Portugal tem havido muita resistência, a não ser de facto à direita, em que já tivemos soluções governativas CDS e PSD, mas há de facto aqui alguma resistência e nesse sentido parece-me que seria interessante que se começasse a pensar a democracia de uma forma mais participativa. E isto é um mero exercício também teórico, não quer dizer que na prática depois isto se viabilize, até porque muitas das vezes é difícil nós compaginarmos aquilo que são os interesses e as causas das diferentes forças políticas que depois estão na mesa de diálogo. Mas, de facto, quando verificamos, até mesmo agora, recentemente, com os verdes na Alemanha, que existem soluções governativas em que é possível até mesmo os partidos ecologistas participarem, os ambientalistas estarem com pastas, até mesmo do ponto de vista ambiental, muito relevantes, como é o caso do Ministério da Economia e das Alterações Climáticas, que foi criado na Alemanha, são soluções, de facto, interessantes, que não devem ser, de alguma forma, desconsideradas para o nosso país. Até porque
porque só assim é que conseguiríamos um maior compromisso para travar o dito ponto de não retorno e combatermos as alterações climáticas. Não faz assim tanto tempo, não temos aliás assim tanto tempo quanto isso, estamos a 7 anos do ponto de não retorno, também estamos a menos de uma década para atingir os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e a verdade é que o que mais parece é que os nossos governantes continuam à espera de braços cruzados que se chega ao ponto de não retorno para então fazermos alguma coisa, e isso não pode acontecer, e para isso temos de dar mais força e temos de ter a responsabilidade de perceber que o PAN, tal como qualquer outra força política, quando concorre para ser governo. Ninguém concorre para perder eleições e, portanto, temos que ter a responsabilidade de pensar o país e ter uma visão para o país tal qual como se fôssemos governo, independentemente do resultado que depois possamos vir a ter. E num cenário dessa diversidade governativa em termos partidários, qual é que seria a pasta que o PAN, ou as pastas que o PAN elegeria como as prediletas para assumir? Bem, eu acho que não é difícil perceber que o PAN, sendo um partido ambientalista, progressista, evidentemente que tem um especial e, digamos, apreço pela matéria ambiental, mas acredito que também dificilmente nos daria um ambiente, porque teríamos uma verdadeira revolução verde no país e, portanto, não estou a ver um governo deixar na mão do PAN o Ministério do Ambiente, e por isso mesmo é que é preciso darmos mais força ao PAN e elegermos o PAN, que um dia sejamos o governo, para que efetivamente possamos pensar o país numa outra dinâmica, numa ecologização, quer dos orçamentos, quer das políticas públicas. Porque de facto há aqui uma visão muito distinta que nós temos das forças que têm estado no poder, em que a visão económica e puramente produtivista tem imperado e, portanto, é de facto uma das matérias. E depois também, evidentemente, a matéria de proteção animal e também de igualdade de género são matérias que nos são muito caras, entre outras áreas dos direitos humanos, e, portanto, eu acho que teríamos, digamos, governantes para todos os ministérios, mas é difícil compaginar aquilo que é a nossa visão com a visão mais conservadora dos partidos que têm estado no poder e que está manifestamente ultrapassada. Mas dava agora o exemplo, por exemplo, do Ministério da Economia e da Transição Climática, creio que foi isso que disse. Fala-se também, tem-se falado recentemente num novo modelo governativo, o próprio Presidente da República falou disso, com novas pastas. Teria algum ministério que gostasse de criar, nesta perspectiva de resposta climática mais organizada com as restantes pastas ministeriais? Sim, para o PAN, e nós vamos propor precisamente isso também no nosso programa eleitoral, é importante que a economia deixe de subjugar aquilo que são áreas tão irrelevantes como o ambiente e, portanto, criar uma pasta, de facto, da economia e das alterações climáticas, em que a economia passa a ter que estar de mãos dadas com as alterações climáticas e perceber que a visão que é trazida para o país, o investimento que tem que ser feito, tem que priorizar o combate às alterações climáticas, é fundamental. E basta nós olharmos para o PRR e a opção que foi feita, e na altura fomos muito críticos em relação a isso. Portugal só consignou 24% dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para o combate às alterações climáticas, quando a meta da Comissão Europeia era pelo menos 30%. Nós temos países como a Dinamarca e a Bélgica que consignaram entre os 60% a 90% dos seus fundos comunitários que vêm para o PRR para o combate às alterações climáticas. E isto denota a falta de prioridade que se tem dado a esta matéria. Portanto, seria muito importante que o Ministério da Economia, de alguma maneira, possa ter presente que também tem de descarbonizar, que tem de dar prioridade às alterações climáticas, e essa seria uma das alterações, e por outro lado, elevar e dignificar a proteção animal, alterando o Ministério do Ambiente, passando a ser o Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Proteção Animal. A agricultura está manifestamente obsoleta, não queremos os animais no Ministério da Agricultura, temos de facto que pôr fim a uma série de atividades anacrónicas que persistem no nosso país. Recentemente tivemos uma vitória muito positiva, uma vitória histórica, que foi o fim do tiro aos pombos, e também criar pela primeira vez um quadro sancionatório na Lei de Proteção aos Animais, porque não existia qualquer sanção para maltratar um animal. Não conseguimos alterar o Código Penal, mas pelo menos existem as coimas que podem ser aplicadas nesse caso, mas queremos ir mais longe, queremos acabar com as touradas, queremos reconverter essa atividade e queremos também, evidentemente, acabar com atividades absolutamente anacrónicas, como a caça à paulada, entre tantas outras chacinas, como por exemplo foi o caso da Torre Bela. E, portanto, é preciso termos ministérios que estejam em consonância com aquela que é a sensibilidade social dos dias de hoje e que não querem ver estas atividades a que serem perpetuadas ou financiadas como até aqui tem acontecido. Porque o próprio Ministério da Agricultura tem também de ter uma visão, não só por um lado, em relação ao bem-estar animal, mas por outro também em relação às alterações climáticas, que é uma visão que tem estado completamente ausente do Ministério da Agricultura. Aliás, acho que é a palavra que a Ministra da Agricultura deve desconhecer. Vamos falar então um bocadinho sobre o programa eleitoral do PAN.
Quais é que são as traves mestras, por exemplo, para o regime fiscal? O aumento do imposto para a aviação, combustíveis, a redução dos escalões do IRS, o que é que está a ser pensado? Bom, o PAN vai se bater novamente e vai ser uma prioridade a revisão dos escalões do IRS. Foi precisamente pela mão do PAN que esta medida foi muito falada este ano. Nós já tínhamos apresentado em anos anteriores no Orçamento de Estado essa proposta da revisão dos escalões, aqui sobretudo entre o terceiro e o sexto escalão, para abrangermos também a classe média, porque se nós queremos combater a pobreza no nosso país é fundamental nós aliviarmos as famílias, aliviarmos a carga fiscal. Não basta ouvirmos falar em combater a pobreza infantil, como ouvimos o Governo recentemente referir, e bem, evidentemente, porque tem que ser uma prioridade para o país, mas ignorar que para combatermos a pobreza infantil temos que combater a pobreza das famílias. E, portanto, para o PAN, rever estes escalões e proceder ao seu desdobramento é absolutamente fundamental. É prioritário em relação, por exemplo, a uma revisão do IRC? Vamos lá ver. Há aqui várias prioridades em cima da mesa. Esta é uma delas, sem dúvidas. É de facto proceder à revisão dos escalões. E é só de facto referir. Esta medida tem um impacto entre 160 a 180 milhões de euros. Na altura em que estávamos a discutir o orçamento do Estado, de facto isto foi muito discutido e foi feita essa mesma avaliação. Esta medida é perfeitamente acomodável. Basta pensarmos no fim das borlas fiscais que estão a ser dadas a atividades poluentes, que todos os anos custam 500 milhões de euros ao país, para perceber que conseguimos garantir o equilíbrio das contas públicas e aliviar as famílias. Por outro lado, para as empresas, o próprio PAN não só já tinha conseguido aumentar a isenção em relação ao IVA para os 12 mil euros no anterior Orçamento de Estado, agora é preciso também irmos mais longe e alcançarmos também aqui um alívio para as empresas, sobretudo depois desta retoma socioeconómica, seja através do IRC, seja através de outros benefícios fiscais, incluindo para a transição energética. É fundamental que o dinheiro não vá para mais dos mesmos, porque quando nós olhamos para o PRR, verificamos que a grande fatia que é destinada para a mitigação, ou seja, das alterações climáticas, vão, por exemplo, para a EDP. E quais é que são as propostas do PAN nessa área? Aqui terá que haver, de facto, um apoio mais eficaz às empresas, seja do ponto de vista social, porque vamos ter que continuar a dar apoio por força deste confinamento, por força da interrupção da atividade às empresas, e não nos podemos esquecer que o fim das moratórias vai ter ainda as suas repercussões na economia, mas, por outro lado, também garantir este alívio fiscal através de mecanismos que tenham outro tipo de incentivos, como é o caso do apoio para a transição energética. E isto é absolutamente fundamental, porque só assim poderemos tornar o país mais competitivo. Quem não estiver alinhado com a transição verde que o país e o mundo têm de atravessar, vai ficar certamente para trás. E se não usarmos estes fundos para criar mais empregos verdes, mais formação, quem o diz é a Organização Internacional do Trabalho, não somos nós. A Organização Internacional do Trabalho diz-nos que podemos criar mais de 220 milhões de postos de trabalho por todo o mundo se decidirmos apostar na empregabilidade verde e na fiscalidade verde. E isso significa tributar aquelas empresas poluentes e que têm de facto uma pegada negativa e aliviar a carga fiscal daquelas que têm boas práticas e que são responsáveis ambientalmente. Isso virá tudo no programa eleitoral que o PAN vai apresentar. Evidentemente. Agora, é fundamental de facto percebemos que temos que assegurar esta transição e canalizar estas verbas para esta área, até porque nós não nos podemos esquecer que há outras áreas também, a par das borlas fiscais, acabar com os paraísos também fiscais, seja na Zona Franca da Madeira, seja também reforçar, como o PAN já pediu, o Governo pugnar por garantir junto da União Europeia que conseguimos rever aquelas que são as zonas consideradas como sensíveis em matéria de paraísos fiscais, porque todos os anos nós perdemos mais de 16 mil milhões de euros para os paraísos fiscais, seja também no combate à corrupção, porque todos os anos Portugal perde 18 mil milhões de euros para a corrupção, e enquanto não tivermos uma justiça mais eficaz, reforçando os meios da justiça, combatendo a corrupção de uma forma mais eficaz, e estes casos recentes também do Rendeiro também nos denotou isso, medidas tão simples como as que o PAN já tinha proposto para reforçar as equipas do SIAP e dos tradutores e dos intérpretes, que são absolutamente fundamentais para a cooperação internacional, poderiam ter evitado a delonga deste tipo de processos. E enquanto isso, não só vai pugnando a impunidade daqueles que de facto se acham os donos disto tudo, que por um lado, e temos uma justiça que é fraca com os fortes e forte com os fracos, como por outro lado, é dinheiro que o país perde e que seria absolutamente fundamental para apostar na ferrovia, apostar também na transição climática, naquilo que respeita à descarbonização das empresas, da indústria, e portanto isso é de facto dinheiro que nos faz falta para fazer chegar não só às famílias, às empresas, como para o combate às alterações climáticas.
Falava há pouco, e ainda aqui na questão das prioridades do programa eleitoral, falava há pouco de como a emergência climática tem de ser cada vez mais transversal, uma preocupação cada vez mais transversal para todos os partidos. E temos visto que Bloco, PS, CDU, PSD, só para dar aqui alguns exemplos, falam muito já se tornou um tema incontornável nos programas eleitorais de qualquer um destes partidos. E a minha pergunta é como é que o PAN se tenciona distinguir neste combate, tendo em conta que é uma das suas principais bandeiras, quando este se tornou um tema tão incontornável para praticamente todos os partidos? Bom, nós, por um lado, folgamos em ver que as outras forças políticas estão a vir atrás do PAN e atrás daquilo que tem sido uma preocupação do PAN na vida política. Porque, de facto, a emergência climática deve convocar todos os partidos para estarmos alinhados naquilo que tem que ser as prioridades para o país em matéria de transição energética e em matéria de preservação e restauração dos ecossistemas. Mas, infelizmente, nós continuamos a votar isolados em muitas medidas. Ou então continuamos a ter forças políticas que, por exemplo, não acompanham aspectos tão essenciais como foi, por exemplo, a Lei de Bases do Clima, em que a Iniciativa Liberal votou contra. E, portanto, mesmo na taxa de carbono aplicada à pecuária, que é uma das atividades que é a maior responsável pelas alterações climáticas, continua a existir um negacionismo por parte dessas forças políticas que não acompanham as propostas do PAN para que se taxe a atividade pecuária intensiva e superintensiva. E isto, enquanto houver este negacionismo, nós não vamos combater eficazmente as alterações climáticas. E aqui estamos a falar de uma dupla medida que visava, por um lado, dar resposta àquilo que têm sido as recomendações da própria OCDE, daquilo que são os comitês dos painéis internacionais das alterações climáticas que nos alertam que esta atividade é das mais poluentes, para além do impacto que também depois tem, já não falando aqui apenas no nosso país, mas também a nível internacional com a desflorestação. Mas pensando na realidade do nosso país e falarmos nos efluentes pecuários e o problema grave que isto nos está a trazer para os nossos recursos hídricos em distritos como a Leiria ou até mesmo em Santarém, Vila Franca, entre tantos outros, em que sabemos que estamos a ter uma contaminação dos solos e estamos a ter uma poluição que de alguma forma não está a ser travada nem sequer tratada, já nem falando na questão do bem-estar animal, que também muitas vezes é desconsiderado, o PAN continua a ser uma voz isolada nestas medidas. E, portanto, da mesma maneira que quando propusemos o crime de ecocídio, não passou na Assembleia da República e nós precisamos alterar o Código Penal e esta vai ser uma das nossas primeiras propostas na Assembleia da República na próxima legislatura, é precisamente alterar o Código Penal para consagrar o crime de ecocídio, ou seja, danos que são feitos à natureza, que são de tal forma irreparáveis no nosso país, que têm que ser considerados como um crime contra a humanidade e um crime contra a natureza. Porque nós só temos esta casa comum e, portanto, se não a estimarmos, o que está em causa poderá ser a nossa própria sobrevivência. E, nesse sentido, iremos apresentar uma iniciativa para que efetivamente se reconheça este crime de ecocídio. E aí veremos quem é que nos acompanha ou não, porque infelizmente continuamos a estar muitas das vezes orgulhosamente sós naquela Assembleia da República. Vamos avançar. Afirmou que o veto do Presidente da República à legalização da eutanásia era uma posição pessoal. Teme que este regresso do diploma ao Parlamento com uma diferente composição parlamentar possa colocar a lei novamente na gaveta? Ou não? Sim. Ou não tem qualquer receio? Não, eu acho que tem ficado claro, aliás, tem ficado claro desse veto, mas também de alguns comentários que o Sr. Presidente da República tem feito, mais recentemente também com o tiro ao pombo, em que, no fundo, quase que instou as forças políticas que venham a compor a próxima Assembleia da República a alterarem a legislação, tem havido, de facto, aqui quase que um imiscuir naquilo que é a independência de um órgão de soberania, neste caso a Assembleia da República. Nós estamos a falar de uma matéria muito sensível, quando falamos da lei da morte medicamente assistida, estamos a falar de vida e de morte, é muito sensível, compreendemos, evidentemente, que há diferentes sensibilidades e que estamos, no fundo, todos a defender o mesmo, que é a dignidade da pessoa humana. Temos diferentes visões, é um facto, e é fundamental que as pessoas percebam, quando falamos da lei da medicamente assistida, estamos a falar de dar dignidade a quem está em profundo sofrimento e com doenças e sofrimento irreversível. Mas o que eu lhe pergunto é se a nova composição parlamentar, saída das próximas eleições legislativas, pode fazer com que a legislação que o PAN também preparou possa cair. Nós esperamos que não, ou seja, que continue a existir uma maioria
independentemente daquela que possa vir a ser a força que venha a formar governo, continua a existir uma maioria que acompanhou esta iniciativa nas suas várias versões, não é? Nas suas várias redações, até porque o grupo de trabalho procurou dar resposta àquelas que foram as próprias preocupações apontadas pelo próprio Tribunal Constitucional e, portanto, acreditamos que possa existir uma maioria com sensibilidade e que, de facto, não deixe cair esta matéria. Agora, isso é um pouco fazer futurologia, só o futuro da próxima composição parlamentar nos poderá ditar se assim será ou não, mas este foi um processo amplamente participado na Assembleia da República, com várias auscultações e, portanto, esperamos que efetivamente não haja retrocessos, porque nós estamos a falar da liberdade individual de cada um, estamos a falar de uma matéria extremamente difícil e complexa e também de igualdade e, portanto, no que respeita à dignidade humana, há que também respeitar a vontade das pessoas que estão infelizmente nesta situação e esperamos que não haja retrocessos nesta matéria, seja qual for a próxima composição parlamentar. Em junho, quando assumiu a liderança, disse que criar uma juventude partidária estava nos seus planos. Sente que os eleitores mais jovens se estão a afastar do PAN? Não, pelo contrário, nós estamos de facto a trabalhar na criação de estrutura partidária. Aliás, deixámos precisamente na mão dos jovens PAN a proposta daquilo que querem, do modelo que pretendem que seja esta estrutura dentro do partido. E aquilo que sentimos, de facto, é que as próximas gerações mais novas, estão claramente identificadas com os valores do partido. Sempre que vamos às escolas ou às universidades, seja em matéria ambiental, seja em matéria até mesmo da igualdade de género, dos direitos humanos, questões como a violência doméstica, a violência no namoro, verificamos que há, de facto, uma grande empatia com o ideário do PAN e até mesmo com a própria proteção animal. Contrariamente até àquilo que muitas vezes se espera, e há temas mais sensíveis que procuramos não abordar, como é o caso das touradas, quando vamos a uma escola, por exemplo, ou até mesmo no ensino superior, há temas mais sensíveis que procuramos não ser nós a lançar o mote. E aquilo que verificamos é que os nossos jovens estão muito despertos para esta realidade e estão muito despertos para a necessidade de mudarmos o paradigma, de passarmos a ter uma sociedade de mais respeito para com os animais, de maior empatia, abolindo estas atividades, mas também que a crise climática é algo que os marca e preocupa profundamente. Mais recentemente, aquilo que temos verificado é que há uma grande preocupação dos jovens com a crise sanitária e é muito importante que, independentemente de quem venha a ser governo, que haja uma forma clara de comunicar com os jovens para que eles percebam o que se está a passar, porque através do Parlamento dos Jovens e da nossa ida às escolas, este foi um tema muito falado e aquilo que verificámos é que há um grande interesse por parte dos mesmos em perceber a origem deste contexto sanitário, nomeadamente a questão de estarmos aqui a invadir os habitats e a vida selvagem, o próprio consumo de animais selvagens que originou este surto. Portanto, há uma grande preocupação da parte dos jovens e por isso acredito claramente que o PAN é um partido de futuro e é um partido das próximas gerações. Ponto final neste Hora da Verdade com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, a quem agradeço mais uma vez. Voltamos na próxima semana.